O Judiciário Mineiro tem mais de 6 milhões de processos e seu principal desafio é dar respostas a todos eles. Qual é o tamanho dessa missão, especialmente em tempos de pandemia? Quais são os obstáculos e as ferramentas de apoio? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, com a produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, em mais uma edição especial e à distância, por conta da quarentena. O nosso entrevistado de hoje é o primeiro vice-presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Flávio Almeida, que tomará posse no próximo dia 1º de julho. Doutor José Flávio, obrigado por nos atender de maneira remota. Parabéns aí pela eleição e sucesso na nova missão. Muito obrigado. Eu agradeço e um bom dia. Desejo tudo de bom para vocês. Obrigado. Okay. Bom, o desembargador José Flávio Almeida, ele é magistrado há 36 anos, já passou por 4 comarcas: Carmo do Rio Claro, Bom Sucesso, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 27 anos, dos quais 15 como desembargador. Foi também membro desembargador do Tribunal de Alçada. Doutor José Flávio, vamos iniciar a nossa entrevista aí a respeito, então, avaliando, gostaria de ouvir o senhor a respeito desse processo democrático aí que elegeu a futura diretoria, a futura direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que isso representa? Eu, pela primeira vez, participei como candidato à eleição de cargo diretivo do tribunal. Achei um processo maravilhoso, democrático, respeitoso, e não poderia ser diferente disso quando somos 138 magistrados no tribunal, e só podia ser de uma forma democrática, harmoniosa, respeitosa, e foi isso que aconteceu. E o resultado da eleição, certamente, é um resultado de fortalecimento, que mostra a força, o quanto todos nós estamos empenhados em executar bem a nossa missão aqui. Sou a liderança dos nossos dirigentes atuais, principalmente o desembargador Nelson Messias e os seus demais companheiros de direção, e daqui por diante o desembargador Gilson Lemes, com a minha participação e dos outros colegas eleitos. Uhum. E esse processo dá mais legitimidade, confiança e também responsabilidade aos senhores, né? A responsabilidade, independentemente de qualquer outra coisa, é enorme, sempre muito grande essa responsabilidade. Em qualquer momento, e principalmente agora, nessa situação que estamos vivenciando e que daqui por diante, certamente, as consequências virão, porque quando o tecido social é rompido, o poder judiciário se torna onde se desaguam todas as questões de lesão de direito que virão desaguar aqui no tribunal. Então, é essa a situação. E nós encaramos isso com muita responsabilidade, e o tribunal precisa se manter firme. Nós precisamos manter a toada de bem desempenhar a nossa tarefa. Esse é um compromisso que nós temos. Não há como, né, escolher os desafios, né? Até porque, não é isso? Hoje o tribunal tem aí cerca de 6 milhões de processos ou mais para poder enfrentar e dar respostas a todos eles. O senhor imagina calcula que depois dessa pandemia, essa situação deve se agravar ainda mais, com mais demandas? Eu acredito que sim, até porque com a situação de pandemia tem algumas situações que estão represadas lá nas comarcas, na origem, e elas vão chegar mais adiante aqui num volume bem maior, então, e ainda aquelas outras que surgirão, que vão nascer desse momento de dificuldade. Então, certamente isso vai crescer muito. E a ferramenta principal que a gente tem para poder lidar com isso, além, evidentemente, indispensável participação do homem, que somos nós, e dos advogados, de todas as figuras que atuam no processo, é a tecnologia. O tribunal está preparado, tem uma estrutura formidável de tecnologia para dar um andamento bom a essa situação. Resolver as coisas de pronto, impossível, não é essa a tarefa do juiz, mas dentro do devido processo legal, tudo será encontrado. Aliás,
Como o senhor destacou aí, a questão da tecnologia e também a dedicação da magistratura aí, não Sim. tivemos nesse período aí de pandemia até agora nenhum colapso na prestação jurisdicional, não é? Não teve, está um resultado de alto nível, e não só dos magistrados, a dedicação dos magistrados, mas dos servidores do Poder Judiciário. Uma dedicação exemplar, uma coisa maravilhosa, com resultados fantásticos. Nós não temos uma quebra de bom andamento do trabalho. Então, tudo que tem. Até aumentou, houve uma maior produtividade em determinados setores com esse trabalho à distância. Então, há uma dinâmica muito boa no trabalho, com ótimos resultados. E o Tribunal Mineiro está preparado hoje, por exemplo, para sessões virtuais remotas com possibilidade, por exemplo, aí de sustentação oral? Sim, está preparado. Já aconteceu a semana passada, sessão virtual com sustentações orais e com resultado excelente. Não teve dificuldade, funcionou muito bem. Talvez isso venha a se constituir no futuro, em vez de uma exceção, uma normalidade até, em determinado momento. Muito bem, veio para ficar mesmo, né? Esses momentos de dificuldade servem para a gente superar os nossos limites, não é? Nós precisamos nos esforçar, nós superamos os limites, e na medida que a gente supera e encontra a solução para os problemas, isso passa a ser um caminho natural a ser perseguido, a ser seguido. Então, é essa a situação. Eu acho que vai dar muito bom resultado. Doutor Zé Flávio, vou fazer um intervalo, um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente aí sobre esse uso da tecnologia. Ainda assusta os operadores de direito? E gostaria também que o senhor falasse também sobre aí, os desafios e as metas que o senhor tem na primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o próximo biênio. A gente volta então em instantes. Estamos aí de novo com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o desafio do Judiciário Mineiro, que tem mais de 6 milhões de processos judiciais, e também os desafios da pandemia, da tecnologia para o próximo biênio. O nosso entrevistado é o primeiro vice-presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Zé Flávio Almeida, que tomará posse no dia 1º de julho. Doutor Zé Flávio, a respeito aí dessa influência da pandemia, estávamos falando sobre isso aí, como é que a tecnologia poderá ajudá-lo daqui para frente? O senhor acha que a tecnologia ela traz ainda dificuldades para os operadores de direito? A tecnologia no judiciário ela veio para ficar, ela já é uma realidade. Então, daqui por diante é a evolução. E esse momento de dificuldade da pandemia só está servindo para que a gente dê um passo adiante nessa evolução tecnológica. E isso ocorreu agora recentemente, como dissemos, com a oportunidade de fazer as sessões virtuais, a Justiça Criminal também fazer as audiências à distância, com a presença do interrogado, de testemunhas também sendo ouvidos, as pessoas sendo ouvidas à distância, tudo num sistema eficiente, de alto resultado, de ótimo resultado, e só vai evoluir. Na medida que vai evoluir, nós teremos continuaremos colhendo ótimos frutos dessa tecnologia, e sem prejuízo da qualidade da prestação jurisdicional. Aliás, é o grande desafio, né? Combinar aí o aumento da produtividade e manter a qualidade da prestação jurisdicional. É uma questão de segurança jurídica, né? É segurança jurídica, isso é indispensável. O homem não pode sair de cena nessa missão. A máquina, a tecnologia é a ferramenta, mas o homem não pode reduzir a sua presença nesse cenário. A inteligência humana tem que...
Há uma discussão bastante polêmica até, né, no meio judiciário a respeito do uso de robôs para alguns tipos de processos judiciais, alguns tipos de sentença. Há resistência a esse recurso, doutor Zé Flávio? Sempre há resistência às inovações. O homem, nós somos, não estou falando novidade nenhuma, mas nós somos sempre resistentes às novidades. Aparece uma novidade, a gente resiste um pouco. Mas a ferramenta principal nesse aspecto seria, e já está aqui no tribunal também sendo implantada, tem um sistema chamado Radar, que identifica as demandas repetidas, muito comuns, aquelas que têm o mesmo, discute as mesmas questões, elas são identificadas, facilita o trabalho do juiz decidir todas aquelas causas iguais, num tempo mais rápido, num prazo mais curto, e essa é a questão. As decisões judiciais elas nunca serão feitas pela máquina. O juiz vai elaborar sua decisão, como os casos são todos iguais, essa decisão que vale para um, evidentemente, vale para todos, e gera segurança jurídica, que é o objetivo que todos nós buscamos. Ou seja, até porque a inteligência artificial e os robôs não são humanos, não têm sentimentos. Né? Não vai fazer essa interpretação. O juiz vai fazer e a máquina vai replicar para aqueles casos iguais. Por isso que tem até o Código de Processo Civil, já tem a previsão de resolução das demandas repetitivas. É essa a situação. Agora, o senhor, na condição de vice-presidente eleito aí, uma das funções, imagino, se eu me corrija se eu estiver errado, do senhor, na condição de vice-presidente, é dar melhores condições de trabalho para magistrados e servidores em todo o Estado. Como é que o senhor pretende se desincumbir dessa tarefa? Já temos uma excelência aqui no tribunal nessa missão de oferecer essas condições. Essa tarefa de oferecer boas condições de trabalho, de dinamizar o trabalho dos juízes das comarcas, é também uma tarefa da Corregedoria de Justiça. E a gente trabalhando em harmonia com a presidência do tribunal e todas as outras, a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência, que cuida da escola judicial, que faz essa preparação do juiz para desenvolver bem sua tarefa, e da terceira vice-presidência, que busca a resolução dos conflitos de forma consensual, assim, brevemente, para ser bem pontual, tudo isso conjugado e no trabalho harmonioso, certamente vamos encontrar ótimos resultados para todos os juízes trabalharem e alcançarem uma excelência de trabalho, um bom resultado de trabalho. Me parece e também a questão da segurança também dos magistrados, dos fóruns, onde todos circulam por ali, né? Pois então, essa é uma questão importante e afeta a área específica de segurança do tribunal, da Corregedoria de Justiça e da própria nossa associação de magistrados, que dá um apoio muito grande aos juízes numa situação de risco. Perfeito. Doutor Zé Flávio, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria, então, que no próximo bloco o senhor falasse para a gente de outros desafios. Falamos há pouco aqui dos recursos tecnológicos, que são ferramentas de apoio, mas existem outras questões envolvendo recursos que são obstáculos, ou a falta de recursos, por exemplo, de investimentos. A gente fala sobre isso, então, no próximo bloco. Estamos aí de novo com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os desafios do Judiciário Mineiro para o próximo biênio. O nosso entrevistado é o primeiro vice-presidente eleito do tribunal, o desembargador José Flávio Almeida, que tomará posse no próximo dia 1º de julho. Doutor Zé Flávio, a respeito desses desafios, sabemos que é uma carga processual elevadíssima, né, da qual o Judiciário Mineiro tem que dar resposta a todos eles. Falamos, então, da questão dos recursos tecnológicos. Agora, eu gostaria de saber sobre a falta de recursos financeiros para investir cada vez mais nessa melhoria da prestação jurisdicional. Qual é o tamanho desse desafio?
esse desafio não é um desafio só do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça tem o seu orçamento, então é o que dispõe. E certamente o Estado, com a dificuldade financeira que está passando, mesmo antes da pandemia, e agora certamente é uma situação que a tendência é se agravar, essa situação financeira do Estado, lamentavelmente, aí vai haver necessidade de muito entendimento. Essa questão orçamentária nem afeta diretamente a primeira vice-presidência, mas a presidência do tribunal. Então, nós temos que trabalhar em conjunto e ver de que maneira que vamos administrar essa situação para encontrar resultados. De antemão, é até difícil fazer uma previsão, fazer uma coisa assim segura disso, porque nada, tudo nebuloso. Temos que aguardar o que virá, para a gente, o que vai vir por adiante, para a gente trabalhar no dia a dia. É um esforço concentrado e do dia a dia para poder resolver. Temos que esperar o problema. Eu acompanhei a eleição do senhor e vi que o desembargador Alberto Diniz fez muitos elogios à sua eleição aí para primeiro vice-presidente. Como é que o senhor avalia que vai ser essa relação da Associação dos Magistrados Mineiros com a nova direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Haverá uma integração, um entendimento no sentido aí de cada vez mais investimentos, por exemplo, na primeira instância? No que depender de mim, essa relação será de alto nível, será a melhor possível. Eu tenho muito apreço pela Magis. Eu até já no passado participei da vida associativa, né? Na administração do desembargador Elpidio Donizete. Eu tive uma participação, fui designado até para responder pela seccional aqui de Belo Horizonte. Então, eu tenho esse apreço muito grande pela Magis, embora não seja assim uma figura atuante pelo meu modo de viver mesmo nesse cenário, mas eu acompanho com muito interesse e tudo que eu puder fazer para ajudar a associação e atender bem os meus colegas será feito, tudo na medida da minha responsabilidade, dos limites de competência que eu tenho para poder atuar e sempre visando o bem comum. É a minha missão. Sem dúvida, uma parceria importante. Doutor José Flávio, vamos voltar a esse tema daqui a pouco. Gostaria que agora que o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura para a nossa audiência dedicada aí, a indicação de leitura no pensamento literário. Por favor, que o senhor vai apresentar para nós. Nesse momento de recolhimento, eu comecei a ler a obra do psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury, chama o nome Os Segredos do Pai Nosso, a Solidão de Deus. E é um livro instigante, uma forma da gente se conectar com Deus, de estar vivenciando intimamente uma revisão de nossos conceitos, de talvez fortalecer nossa fé. E essa leitura está me fazendo muito bem, e eu estou muito interessado em concluir logo essa leitura rapidamente, intercalando com o trabalho de casa, mas eu estou muito, está me fazendo muito bem essa leitura. Com certeza, uma boa indicação, até para esse momento de pandemia, de quarentena, que nos leva à reflexão, né? Exatamente, é isso que nós temos que fazer. E está sempre buscando a presença de Deus, né? Na nossa vida, isso é indispensável. Muito bem. Agora, doutor Zé Flávio, uma questão polêmica que envolve a prestação jurisdicional são aquelas ações predatórias, fraudulentas, que aparecem em grande volume em algumas comarcas. Como é que o tribunal pode lidar com isso aí para poder não tumultuar o seu trabalho? Essa situação, ela passa, acho que em primeiro lugar, quando acontece isso, pelo próprio juiz que está cuidando dessa causa, depois
pelo tribunal, na medida que chega aqui os recursos, e pela Corregedoria de Justiça, na medida que há um desvio de conduta que possa desaguar nessa exigência de atuação. Então, essa a atuação da primeira vice-presidência na admissão de recursos e distribuição. Então, focar nesse trabalho para ver onde identificar essas irregularidades, esse ponto fora da linha para ser corrigido. Me parece que é por aí. Ok. Doutor Zé Flávio, só para a gente encerrar o nosso programa, em um minutinho, o que os magistrados, especialmente da primeira instância, e os servidores podem esperar da gestão do senhor e da futura direção também? Eu estou, como sempre estive, a serviço do Poder Judiciário, desde que ingressei na magistratura. Meu compromisso é servir bem. E para os meus colegas juízes e para todos os servidores, eu estou de portas abertas para ouvi-los, tentar compreender, me esforçar para compreender a dificuldade de cada um e juntos encontrarmos soluções para todos os problemas que possam vir. Então, é essa que estejam vivenciando. É essa a sua disposição para ouvir. Muito bem. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador José Flávio Almeida, que é o primeiro vice-presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao próximo biênio, tomará posse no próximo dia 1º de julho, e falamos aí sobre os desafios do Judiciário Mineiro e de sua carga processual de mais de 6 milhões de processos e ainda os efeitos da pandemia para o futuro. Doutor Zé Flávio, obrigado pela entrevista, um prazer falar com o senhor e sucesso na gestão. Muito obrigado, eu agradeço. Bom, ficamos por aqui, e se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima.